Progress. Tá recordando, será? Progress. In progress. Então, progress deve ser que tá recordando. Então, vamos lá. Aparece o slide grande aí para vocês? Aparece, né? Tá aparecendo. E tá bom. E a minha cara aparece também? Aparece também, beleza. Então, tá bom. Então, tá. Bom, continuando as aulas para orientação dos residentes para estudo, são aulas para orientação do estudo, não é o estudo pronto, hein, ô cambada? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da fase prodrômica. A ideia dessas aulas é que elas sejam curtas, tá? Assunto curto, 20 minutos no máximo, para a gente poder aproveitar, tá? Então, aqui, ó, aqui revisando, né? Então, o sistema motor, antigamente a gente dividia em piramidal e extrapiramidal. Essa parte eu vou passar bem rapidinho, só para chegar na fase prodrômica, tá? A gente dividia em piramidal e extrapiramidal pelo formato das células, porque as células na região do córtex motor seriam células em formato de pirâmides, né? E existiam células nos membros da base, numa região com estrias, aonde você não tinha esse formato de pirâmides, tinha os dendritos, assim, com estrias e com pequenos fiozinhos, né? E aí foi chamado de sistema extrapiramidal porque interferia também nos movimentos. Hoje a gente sabe que essas coisas são imbricadas, são interconectadas, e a gente sabe também que esses circuitos, na verdade, eles fazem parte do planejamento motor e das múltiplas tarefas, né? E estudar os movimentos, por quê? Porque são todas a nossa forma de interação com o meio e manifestações com o meio. Os atores disso daqui a gente já falou, que é o caudado, o putamen, globo pálido, substância negra, que são os núcleos de substância cinzenta que estão na base do cérebro. A gente destaca principalmente o núcleo caudado e o putamen numa estrutura que a gente chama de corpo estriado, tá? Então, lembrar que é uma doença neurodegenerativa, com vários circuitos, várias estruturas interligadas e vários neurotransmissores, tá? Lembrar das duas superfamílias, D1 e D2, que são das vias direta e indireta, e lembrar da interconexão entre a substância negra e o estriado, que é a interconexão que modula o funcionamento das vias, tanto direta quanto indireta, tá? Aí a gente lembra que são várias estruturas, vários neurotransmissores, e quando ocorre o processo neurodegenerativo dessa modulação que ocorre da substância negra pela via direta e da substância negra pela via indireta, você deixa o núcleo subtalâmico e o globo pálido interno hiperexcitados, tá? Então, eu vou só passar rápido para poder ir, porque eu quero que é a fase prodrômica, né? Então, a gente sabe que o estriado é o principal núcleo de entrada dos gânglios da base, a maioria dos estímulos vai entrar por via do estriado. O globo pálido do tálamo é o principal núcleo de saída, e as duas vias aqui escritas, a via direta, córtico estriado, globo pálido, tálamo cortical, e a via indireta, córtico estriado, globo pálido externo, núcleo subtalâmico, globo pálido interno, tálamo cortical. A via direta, por essas interações, facilita o movimento, a via indireta, por essas interações, inibe o movimento. Tá? Aqui os componentes da via direta, globo pálido, estriado, tálamo cortical, e a via direta é facilitador do movimento, que libera o tálamo, né? Deixa de inibir o tálamo. E a via indireta, que é globo pálido externo, núcleo subtalâmico, a via indireta é inibidora do movimento, porque ela inibe o tálamo, tá? Talvez o James Parkinson nem tivesse noção do que era essa síndrome que ele descreveu como uma paralisia agitante, né? O Parkinson nunca fez diagnóstico de Parkinson, tá? E o Parkinson era um geólogo britânico, tanto que o modelo de geologia britânico é do Parkinson, e o Parkinson era um político britânico, tá? E aí tem uma bobagem que a gente sempre fala, que é assim, opa, é, se vocês procurarem na internet, tem várias fotos do James Parkinson. Não é o Parkinson, tá? Não tem foto dele, porque ele morreu em 1830 e pouco, 40 e pouco, e a fotografia foi inventada em 1857.
tá? Então, os James Parkinson que tem na internet são qualquer coisa menos o James Parkinson mesmo, tá? E aqui a gente mostra a perda dos neurônios nigroestriatais, né? Então, aqui, ó, o mesencéfalo, né? A substância negra corada aqui com aquela neuromelanina. E aqui você percebe a perda desses neurônios nigroestriatais, tá? A setinha não aparece ali na lousa, né? Mas a perda desses neurônios nigroestriatais. Do lado, você vai ter os corpos celulares dos neurônios, corados em escuro e preto, e embaixo a diminuição desses corpos celulares. E aqui do lado, você vai ter o corpúsculo de inclusão citoplasmática de alfa-sinucleína, né? Que é o corpo de Levy, tá? Então, a presença do corpo de Levy indica a morte neuronal. Tem uma discussão hoje em dia se o corpo de Levy é causa da morte neuronal ou é consequência da morte neuronal. A gente sabe que o corpo de Levy a gente chama de corpúsculo de inclusão citoplasmática de alfa-sinucleína. Então, no corpo de Levy, você tem ao redor alfa-sinucleína. Só que ele não é formado só por alfa-sinucleína. Ele tem ubiquitina, ele tem proteosoma, ele tem uma série de neuroproteínas enoveladas que perdem a sua função e que indicam que aquele neurônio está sofrendo ou está morto, tá? Tem gente que acha que o corpo de Levy é uma consequência da morte neuronal. E tem gente que acha que ele é causa da morte neuronal, né? Então tem essa discussão, muitas vezes, se o corpo de Levy é causa ou consequência da morte neuronal. De qualquer forma, ele é um marcador anatomopatológico da doença de Parkinson. Então, se você quiser dizer que aquele neurônio está neurodegenerado, você tem que ter a biópsia com o corpo de Levy. Por isso que o diagnóstico de certeza da doença de Parkinson não é possível fazer em vivo. Você não vai biopsiar a substância negra de ninguém, né? Não é possível. Então não tem como, tá? Então ele é um marcador anatomopatológico da perda neuronal, tá? Tem um autor que chama Braak, não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Ele fez um estudo observando a presença desses corpos de Levy e observou que existe uma ascensão, um aumento dos corpos de Levy da região caudal para a região rostral, desde a base do tronco cerebral até o córtex. E dependendo disso, ele dividiu em algumas fases. Já tem um trabalho novo que até foi o Chung que me mostrou, que eles estão redividindo isso, estão requalificando isso daqui. Mas o que se observa é a presença de corpos de Levy na base do tronco cerebral, né, no locus coeruleus, no núcleo dorsal do vago e no bulbo olfatório. Vocês podem ver aqui no bulbo olfatório, que está rosinha, no locus coeruleus e no núcleo dorsal do vago. Isso explicaria, talvez, os sintomas prodrômicos da doença, que é uma fase que nós vamos ver. Essa neurodegeneração vai ocorrendo, e essa é a fase prodrômica da doença, até um momento em que, nessa segunda aqui, estrutura, a gente vai ver que essa neurodegeneração já chegou até a substância negra, tá? E nessa situação, você começa a ter perda dos neurônios nigrostriatais até um momento em que você começa a ter os sintomas. Quanto dos neurônios nigrostriatais, em média, eu tenho que perder para começar a síndrome parkinsoniana? E aí? Pode chutar. 30. 30 mais? 50 mais? 60, 60. 80%, por volta de 70% a 80% dos neurônios nigrostriatais degenerados. Por volta de 50% da concentração de dopamina depletada, né? Não chegando dopamina lá no estriado, no caudado, no putame, é que você tem o começo dos sintomas. Mas o que eu queria justamente estudar nessa aulinha é isso. Quanto tempo levou daqui até ali, ó? Quanto tempo desde esse comecinho aqui até chegar na substância negra? Quantos neurônios foram perdidos? Muitos, né? Quanto da doença ocorreu? Muito. Quanto tempo leva desde que começa o processo neurodegenerativo até chegar na substância negra?
4 anos. 4 anos? 5 anos? Quanto? Mais? 10 anos? 15? Tem gente que fala 30. Ou seja, ia começar o Parkinson na idade de vocês, para dar um Parkinson com 50, 60, né? Então, o ideal é que eu descobrisse como medir isso, que eu descobrisse algum marcador onde indicasse que você tem um risco aumentado de ter Parkinson e conseguisse dar um remédio para você e você não perdesse seus neurônios nigrostriatais e não tivesse a doença. Daí, nós estamos falando da imortalidade do sistema nervoso central, né? Porque não vai perder neurônio, né? E aí é um conceito até difícil de aceitar, né? Porque a gente tem uma quantidade de neurônios, né? Aí a gente desenvolve, mieliniza todas as fibras até o segundo ano. Aí até uma teoria do pessoal da neuroimuno, né? Que essa neuromielinização até o segundo ano de vida seria uma das coisas que induziria o processo autoimune, né? Tinha gente que questionava isso antigamente, que isso aí estimularia o sistema imune e faria com que ocorressem as doenças autoimunes, né? Daí você tem as sinapses estabelecidas até o final da adolescência, começo da vida adulta, e começou a vida adulta, a gente começa a perder neurônios, numa coisa que chama morte neuronal programada. Mesmo assim, a morte neuronal programada daria para viver 160 anos, sem Parkinson, sem Alzheimer, sem nada. E ocorre alguma coisa que acelera a morte neuronal. O que é que ocorre? Que acumula corpo de Levy e que acumula processo neurodegenerativo. O que é que ocorre? Quem explica o que é que ocorre? Já foi dito que poderia ser uma lisossomopatia, já foi dito que poderia ser uma mitocondriopatia, já foi dito que pode ser que o corpo de Levy podia ser um prion, porque já se achou o corpo de Levy no plexo neuroentérico. Então tem gente que acha que o corpo de Levy é um prion que entra pelo intestino e sobe pelo vago. Tanto que no começo, numa das primeiras fases, você vê corpo de Levy no núcleo dorsal do vago. E aí já teve gente até propondo fazer biópsia colônica para achar corpo de Levy no plexo mioentérico. Só que, para ver corpo de Levy no plexo mioentérico, é mais fácil na serosa do que na mucosa. E quanto mais profundo você faz a biópsia no intestino, ou quanto mais alto você faz, porque também é mais fácil de ver no esôfago do que no intestino. Aí você faz buracos no tubo digestivo. Por exemplo, no mediastino, um buraco no mediastino é uma gracinha, né? Para matar alguém. Então, assim, são coisas que falharam, mas que começaram a pensar nessa possibilidade de achar um marcador, né? Quem souber me explicar de forma convincente por que que ocorre a morte neuronal programada, eu pago as passagens, a gente vai lá para Genebra buscar o Nobel, só precisa pôr o meu nome depois do teu. Mas eu pago as passagens, pago a estadia, hospedamos no Ritz, tá? Fica bem legal lá, tal. Ninguém sabe, ninguém sabe. E deve ser uma coisa mais complexa do que só uma coisinha errada dando não sei o quê. E se eu conseguir preservar o sistema nervoso de forma contínua, eu viveria quantos anos? Vai encher de gente, né? Melhor esse povo morrer logo, né? Muita gente. E aí, a evolução da doença de Parkinson, nesse terceiro aqui, você já vê corpo de Levy no neocórtex e lá em cima, ó, até no córtex. Então, quer dizer, na evolução da doença de Parkinson, você vai ter a neurodegeneração assumindo todas as faixas do córtex. E nesse caso, é o que você vê no parkinsoniano com 10, 20, 30 anos de doença, onde ele já tem demência, onde já tem alterações desautonômicas, cognitivas, incontinência urinária, ele já tem uma série de sintomas por conta de um comprometimento mais difuso, tá? Então é interessante de perceber, ó, né? Quando você pensa na primeira fase da doença aqui, você está pensando, ó, o olfatório. Um dos sintomas da fase prodrômica é hiposmia. Locus cerúleus. Um dos sintomas da fase prodrômica é doença comportamental sono-REM. Núcleo dorsal do vago. Um dos sintomas da fase prodrômica é
é, obstipação, né? E depois vai chegando nos sintomas da substância negra até os sintomas cognitivos. Então, isso bate bem, tá? E quanto tempo, então? Tem gente que fala em 15 anos, tem gente que fala em 20, em 30, e ninguém sabe direito. Os sintomas da fase prodrômica. E para que servem os sintomas da fase prodrômica? Servem para a gente começar a separar esses doentes. Ah, meu Deus do céu, eu tenho hiposmia, eu devo ter Parkinson. Ou eu sou obstipado e tenho hiposmia. Pronto, fechou. Minha avó teve Parkinson, eu sou obstipado e tenho hiposmia. Eu já recebi paciente com esta queixa no consultório, tá? Calma, mas você tem algum sintoma? Você não tem nada de sintoma, não é certeza, tal. Eu tentei acalmar o doente, mas o doente queria fazer o exame que eu vou mostrar daqui a pouquinho. É complicado, né? Porque, assim, se eu pego um rapaz de 30 anos, de 40 anos, e ele tem hiposmia, porque é rinítico, porque tem rinite, tem obstipação ou é depressivo. Depressivo hoje todo mundo é, né? Quem não é porque não fez diagnóstico ainda. Então, assim, então ele é residente, é depressivo, né? Porque ele é taxado de burro e tem hora que ele até se convence que ele é burro. Ele fala, deve ser um burro mesmo. Não pensa no que, Vocês são o cabinho da cereja da banana split, você sabe, né? Dos médicos, né? Porque fazer residência num hospital da Grande São Paulo, vocês são o cabinho da cereja da banana split. Como que é uma banana split? Tem banana, tem sorvete, tem farofa, tem aquele monte de coisa. Tem uma cereja com um cabinho. São vocês, né? Então, assim, mas eu sou um estúpido, sou um burro, não sei o quê, não sei nada, né? É o que parasita a cabeça de vocês e a minha também. Então, assim, aí pronto, eu vou ter esse negócio. É melhor fazer um SPECT, né? Que é o quê? Você marca a dopamina com flúor radioativo e vê se o neurônio nigroestriatal está levando menos dopamina até o estriado. Aí você vê esse exame aqui, ó. Tá vendo? As áreas aqui em vermelho. Opa, mudei. Pera lá. Mais um para cá. Ó, as áreas em vermelho e branco são as áreas com mais dopamina, as áreas em azul têm menos dopamina. Do outro lado, você tem o indivíduo parkinsológico, o caudado, né, que é a cabeça do caudado lá em cima, e o putamen, né? Então forma uma estrutura que é o corpo estriado, né? Embora sejam separados anatomicamente, é mais fácil de ver. No outro paciente com Parkinson, você vê qual a diferença da quantidade de dopamina que está sendo levada pelos neurônios nigroestriatais. Então, mostra um processo neurodegenerativo desses neurônios, tá? Então, tem que tomar muita cautela. Por que que a gente estuda esse tipo de doente? Para quê? Fica na fase precoce. Para identificar a fase precoce, tá bom, mas para quê? Identificar. Para quê? Pensa assim, se eu pegasse um de vocês agora, que são médicos no comecinho da sua vida, com todo o seu potencial de produção, de trabalho, de fazer uma família ou não, de viajar o mundo ou não, de fazer os dois ou não, né? E dissesse para você agora, você vai ter Parkinson. Você terminava a residência? Ou você ia viver a vida louca vendendo pastel na praia? Puxa, eu vou ter Parkinson. Meu, que merda. Mas que porcaria, né? Acho que eu não vou terminar a residência, não vou viver a vida, porque sei lá quando vai começar isso. E se começar com 30, que tá logo aí para vocês, né? Eu fiz diagnóstico de Parkinson outro dia de um amigo meu, um amigão meu que tem 60 anos. E ele me falou, cara, e ele é médico também, ele falou, cara, e agora? O que que eu faço? Tô fudido? Vendo apartamento e vou viajar ao mundo, porque já era. Porra, meu filho tá acabando agora, vai entrar na faculdade, eu vou precisar dar uma força para ele, né? Como é que faz? Complicado isso, né? Nem todo mundo entende uma doença neurodegenerativa que não tem cura como algo que dê para ir levando, né? O pessoal às vezes entende como uma sentença de morte. Então você tem que trabalhar isso. Aí eu trabalhei com ele, falei, não, cara, vamos viver a vida. Eu tenho doente com 30 anos de Parkinson que está vivendo. Você tem 60, a tua expectativa é quanto?
É mais uns 20. Você vai viver com essa merda e vai morrer com essa merda. Eu tenho certeza de garantir isso para ele? Não, não tem. A gente sabe que tem uns parkinsonianos que são de lascar, né? E tem outros que vai me abrando, né? Até acredito, como a doença começou com 60 anos, vai mabrando. Os que eles começam com 30, às vezes são mais agressivas da forma rígido-cinética, que é a forma mais incapacitante. Mas se eu não estudar esses pacientes, voltando agora, para que saber dessas sentenças de morte aqui? Na verdade, se eu não estudar esses pacientes, eu nunca vou chegar no marcador anatomopatológico e em algo que cure, ou que pelo menos estabilize a doença mais precocemente, tá? Pensa assim, que se há 100 anos atrás as pessoas não se interessassem por estudar os tuberculosos, a gente hoje não teria o tratamento tão eficaz como a gente tem, né? Hoje você tem tuberculose, você vai no posto de saúde e toma um remedinho e tá tudo certo. Se você não for um cabeçudo de não ficar parando o remédio, que nem os nossos pacientes adoram, né? Parar o remédio, tá tudo errado, volta com meningite, aquela porcaria toda. Se você não for um idiota, você vai tratar a sua tuberculose e vai tudo bem, com remedinho oral. Só que há 100 anos atrás era uma sentença de morte. Você ia para Campos do Jordão para morrer lá. E uma boa parte morria. Só que teve um maluco do médico que falou: "Ah, eu vou estudar esses cegos." Aí, opa, apareceu um negócio novo, eu vou tentar. Aí foi tentando até uma hora que conseguiu. Então é importante que a gente estude esses pacientes para que, talvez, não na minha geração é certeza que não vai mais, que a minha já fez o que tinha que fazer. O máximo que pode fazer agora é uma besteira, que é o que a gente está na. É o que a minha, quem está na minha idade é o que mais faz, quando quer fazer uma coisa diferente, faz uma bobagem. Agora, assim, na idade de vocês, vocês ainda têm tudo para construir. Então, talvez no final da formação de vocês, vocês consigam ver isso. Tem gente que divide essa fase prodrômica em três fases, né? Em uma fase pré-diagnóstica, uma fase pré-motora e uma fase pré-sintomática, tá? Na fase pré-diagnóstica, então vamos lembrar, para eu ter a doença de Parkinson idiopática, lembrar que esse I é um pleonasmo, né? Se é doença de Parkinson, tem que ser idiopática, tá? Então, cuidado com isso se vocês forem escrever, porque se você coloca doença de Parkinson idiopática, você corre o risco de tomar uma reprimenda de alguém dizendo que idiopático tem que ser, que está errado esse I. Então, eu tenho que ter dois sintomas, sendo a bradicinesia o sintoma principal, certo? Então, eu tenho que ter bradicinesia mais rigidez, ou bradicinesia mais tremor, ou bradicinesia mais rigidez mais tremor. Só que antes disso, existe uma fase pré-diagnóstica, que é uma fase em que você tem um sintoma motor só. Ou tem só bradicinesia, ou só rigidez, ou só tremor. E você não consegue fazer o diagnóstico disso, tá? Porque eu não sei o que tem. Um sintoma só não dá para dizer, tá? Então eles chamam de fase pré-diagnóstica, ainda antes do diagnóstico. Antes disso, ainda, você pode ter uma fase que chamam de fase pré-motora. Nessa fase pré-motora, você não tem bradicinesia, não tem rigidez, não tem tremor. Mas você tem hiposmia, obstipação e distúrbio do REM. Você tem aqueles outros sintomas que estão relacionados à neurodegeneração da base do circuito, do tronco cerebral, tá? Então, eles chamam essa fase de pré-motora, lógico, porque não tem um sintoma motor que faz o diagnóstico. Então, diagnóstico, pré-diagnóstico, pré-motora. Ainda tem uma fase anterior, que está, inclusive, no consenso do MDS para diagnóstico, que eles chamam de fase pré-sintomática. Você não tem nenhum sintoma. Não tem sintoma não motor, não tem sintoma motor, mas se você fizer um SPECT, você vai ver que tem uma denervação dopaminérgica. Então, é um indivíduo assintomático que, por não sei que desgraça, alguém pediu um SPECT para ele, veio desse jeito, você vai examinar o indivíduo, ele não tem nada. Não tem rigidez, não tem bradicinesia, não tem tremor, não é obstipado, não tem hiposmia, não é depressivo, faltou depressão aqui também na fase pré-motora, tá? E ele é um indivíduo assintomático, então é uma fase pré-sintomática. Aí, só para título de curiosidade, eu não peço o exame para quem não tem sintoma, tá? Eu não peço exame.
porque eu acho que você põe minhoca na cabeça do baiano. Só isso que você consegue, né? Então eu não peço o exame, tá? É, Existem empresas grandes para altos funcionários, altos diretores, para CEO, para não sei o quê, que fazem esse tipo de exame. Se revelam ou não, eu não sei, mas fazem isso, fazem HIV, fazem outros sintomas de doenças neurodegenerativas pelo corpo. Se o indivíduo tiver algum sinal, alguma microangiopatia, alguma coisa, eles rejeitam a contratação desse indivíduo ou dispensam se ele já tiver no corpo. Porque é um cara que eles vão confiar muitos segredos, é um cara que eles vão gastar muito dinheiro, um cara muito importante e não interessa que ele fique doente. O que é uma selvageria, mas é uma verdade, tá? Ah, e você vai fazer um check-up. Olha que legal, fazer um check-up. A empresa está preocupada com a minha saúde, tá bosta nenhuma preocupada, está preocupada em te mandar embora, pra você não dar trabalho, pra você não revelar um segredo da indústria. E a indústria tem que ter preocupação consigo, né? Mas será que é justo e ético fazer esse tipo de coisa com seus funcionários, né? É aquela coisa, né? Você vai fazer um relatório para o seu doente ou vai fazer um atestado por um afastamento qualquer. Você pode colocar B24 como CID? Se tiver HIV, eu posso, né? Mas o que que vai acontecer quando chegar na empresa e o cara do RH ler B24 e digitar na internet? B24. Lembrar que é um ilícito ético você revelar um diagnóstico de um paciente. Só que o paciente exige que você coloque o CID no atestado, porque senão a empresa não aceita. Duro, né? Complicado. Se colocar um CID de gripe ou de dor de barriga, meio que tudo bem. Um G99, que é doença neurológica e não explica nada, meio que tudo bem. Mas é complicado isso. Isso é um ilícito ético e o CRM não faculta um apoio para a gente, né? É complicado, complicado. Você pode não faltar com a ética, mas outras pessoas podem faltar usando o que você fez, né? Tá? Então é isso aí. Alguma pergunta, alguma coisa? Não? Tem nenhum fluxograma que considera aspectos para o diagnóstico, né? Não, ninguém considera, ninguém considera. O SPECT, se você for ver, ele está no critério de suporte, né? Então, resposta dramática à levodopa, quadro de tremor unilateral é bastante sugestivo de doença de Parkinson e um exame com denervação dopaminérgica, mas é E, não é O, né? E só o SPECT não vai caracterizar, né? Complicado. Eu recebo muito paciente, às vezes, de hospitais renomados de São Paulo com esses exames na mão e sem sintoma, ou com um sintoma só, provavelmente na fase prodrômica, e desesperados, entendeu? E aí, tem ou não tem? Ele quer saber isso. Ele está com o exame, está falando que está positivo, provavelmente ele está numa fase prodrômica. Muitos deles são isso, tá? É questão de esperar um pouco. Teve uma com que ela era uma maratonista, né? E ela melhorou com exercício físico, intensificou o exercício físico, ela melhorou. Mas ela teve um sintoma e depois passou a não ter, e eu fiquei numa dúvida desgramada, né? Tá bom, acho que é isso aí, tá? Onde eu paro isso aqui agora vai aqui, acho que é pause stop recording. Stop recording.